Cirurgia abdominal robótica. Highlights. Neste vídeo convidado, apresentaremos um compilado de cirurgias robóticas complexas e técnicas inovadoras desenvolvidas por nossa equipe, publicadas e apresentadas em congressos internacionais, ressaltando as vantagens da tecnologia robótica de cirurgia. Começaremos com a duodenopancreatectomia robótica com reconstrução vascular. Sabemos que cirurgias pancreáticas minimamente invasivas apresentam vantagens como menor sangramento, mais rápida reintrodução alimentar, menor dor pós-operatória, mais rápida recuperação às atividades habituais, quando comparada ao procedimento realizado por via aberta convencional. Entretanto, a realização de duodenopancreatectomias por via laparoscópica é um procedimento tecnicamente muito exigente e cansativo, que ficou limitado a poucos centros em todo o mundo, especialmente em casos de invasão vascular tumoral com necessidade de reconstrução vascular. A robótica chegou para, de certa forma, democratizar um pouco mais este procedimento. Aqui, demonstramos uma reconstrução de veia porta tipo 1. Após clampeamento das veias porta, mesentérica superior, mesentérica inferior e esplênica com bulldogs, realizamos a ressecção lateral de uma invasão de confluência, seguida de reconstrução com sutura contínua utilizando Prolene 5.0. A estabilidade de câmera, eliminação de tremores, amplitude de movimentos e ergonomia da robótica fazem com que suturas delicadas possam ser realizadas com precisão e rapidez. Uma técnica interessante que desenvolvemos foi na área da ginecologia, mais especificamente no tratamento da endometriose profunda intestinal de reto sigmoide. Através da introdução de uma fonte de luz por via retal, uma câmera de laparoscopia de 10 mm acoplada à fonte de luz, e acionando o modo de visualização robótica infravermelho próximo em tempo real, levando em consideração as diferenças histológicas entre um endometrioma e a parede intestinal, podemos ver por transiluminação, de forma extremamente precisa, os limites entre as lesões de endometriose e as diferentes camadas da parede intestinal. Atualmente, este método que criamos nos permite realizar muito mais procedimentos de shaving em detrimento de ressecções intestinais ou discos, ainda assim mantendo radicalidade quanto à ressecção completa da endometriose. Uma importante inovação que fizemos e que sua publicação resultou no agora em andamento Trial Internacional Splendid, comandado pelo Grupo de Estudos do Pâncreas da Universidade de Amsterdã pelo professor Besselink, foi a avaliação intraoperatória em tempo real da drenagem do corpo pancreático por fluorescência no tratamento do câncer de corpo e cauda pancreáticos, como uma técnica de linfonodo sentinela para o pâncreas. Realizamos injeção do corante verde de indocianina próximo ao tumor, guiados por ultrassonografia intraoperatória. Após poucos minutos, utilizando o modo de fluorescência robótica, podemos ver a drenagem linfática do corpo pancreático contendo o tumor. Desta forma, marcamos as áreas que receberam o corante para ser ressecadas junto com o pâncreas e baço. Pelo nosso método, estamos realizando linfadenectomias com número de linfonodos quase que 3 vezes superior ao método mais agressivo antes descrito, denominado REMPs. Mais uma técnica inovadora que desenvolvemos com auxílio da tecnologia robótica foi uma nova forma de realizar o RIDUL de anastomose pancreatogejunal em estenoses tardias após duodenopancreatectomias. Estas estenoses podem ser muito sintomáticas, com quadros repetidos de pancreatite aguda e podem levar à perda funcional pancreática, com agravamento de diabetes e insuficiência exócrina. Em casos selecionados, em que o tratamento endoscópico não foi possível ou foi ineficaz, a abordagem operatória é mandatória. Pela técnica tradicional, a anastomose é identificada, desfeita e então reconstruída. Este método leva a risco de sangramento por aderências cirúrgicas, com grandes vasos, como a veia mesentérica inferior, e risco de fístula pancreática. Contando com as vantagens da plataforma de cirurgia robótica, como magnificação de imagem, estabilidade de câmera, movimentos refinados e sem tremores, desenvolvemos um método
em que fazemos uma pequena enterotomia em frente à anastomose prévia, e então refazemos a anastomose por dentro da alça jejunal, mitigando os riscos descritos do procedimento tradicional. De forma a ressaltar a capacidade incrível da robótica na realização de procedimentos complexos e delicados, mostramos uma reconstrução de artéria hepática durante uma duodeno-pancreatectomia robótica. Reparem a precisão dos movimentos, a destreza de movimentação, a ampliação de imagem e decomposição de movimentos, a estabilidade da câmera em situação muito próxima do campo operatório e a eliminação de tremores. O controle do cirurgião, tanto da câmera quanto de 3 braços de trabalho, faz com que haja domínio absoluto pelo cirurgião do campo cirúrgico. Este é um exemplo do que costumamos dizer: a plataforma robótica é uma máquina para fazer suturas. Realizamos diferentes tipos de hepatectomias complexas com assistência robótica. Por exemplo, realizamos a primeira hepatectomia central do mundo por hepatocolangiocarcinoma com a técnica que descrevemos de clampeamento isolado de artéria hepática, sem necessidade de realização de Pringle. Mas trazemos aqui uma hepatectomia dos segmentos hepáticos 1 e 9, os segmentos posteriores do fígado. Esta cirurgia é considerada desafiadora nos segmentos hepáticos que chamamos de difíceis. São segmentos que se escondem atrás do hilo hepático e estão sobre a veia cava, com ramos diretos para ela. Novamente, as características da plataforma robótica, especialmente com afastamento de estruturas e posicionamento de câmera extremamente estáveis, além de instrumentos como o bipolar Maryland para transecção precisa do parênquima hepático, faz com que estes segmentos sejam mais facilmente acessíveis por via minimamente invasiva. Agora, mostraremos uma retossigmoidectomia robótica por doença diverticular, em que usamos apenas 4 trocartes e retiramos a peça cirúrgica por orifício natural, por via transretal ENE-OSE. Neste caso, utilizamos 4 braços robóticos, mas um dos trocartes de 8 mm robótico foi trocado por um trocarte de 12 mm de laparoscopia para utilização de grampeador laparoscópico e algumas manobras por um assistente com instrumentos de laparoscopia. Este mesmo acesso voltou a ser usado por um braço robótico através de trocar em trocar. A retirada da peça cirúrgica por via transretal maximizou o resultado funcional e estético do procedimento. Além disso, contamos com a tecnologia de fluorescência por infravermelho próximo em tempo real para avaliar a perfusão das bocas anastomóticas, minimizando o risco de fístulas de anastomose por má vascularização. Por fim, gostaríamos de ressaltar que a plataforma de cirurgia robótica é uma tecnologia que veio para minimizar algumas dificuldades técnicas impostas pela laparoscopia. Ela é uma ferramenta excelente para a realização de suturas delicadas em ambiente minimamente invasivo, que propicia grande ergonomia para a equipe cirúrgica e tornou menos desafiadores alguns procedimentos altamente complexos, antes realizados por via aberta e raras vezes por laparoscopia. Muito obrigado.